Fala, doutor! É a edição da segunda-feira, dia 6, novo mês 10 do ano. Fala, doutor, bom dia. Bom dia, falo sim, bom dia, rádio ouvinte da Rádio Cruz Alta, bom dia você aí do Ponto Crítico e bom dia o pessoal aí do Fala, doutor, comigo, aí o doutor Paulo Viesli. É enorme prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, nessa semana, que seja aí uma semana iluminada, bom trabalho, boa Amém. Saúde, boa educação, boa evolução mental, espiritual aí, material para todo mundo aí, viu? Muito bem. Pessoal, estamos ao vivo e a cores, tá? Estamos ao vivo a cores, tá? Então, se você quiser aí interagir conosco, certo? Pelo WhatsApp da rádio, também pelo Instagram, Dr. Paulo Viesli, Paulinho Barcelos, e Instagram também aí da Rádio Cruz Alta. Também o Facebook, essas ferramentas de comunicação que está à nossa disposição, tá? Facebook, Dr. Paulo Viesli, também do Instituto de Cardiologia, também aí, Paulinho Barcelos e a Rádio Cruz Alta. Interaja conosco para a gente poder dividir aí. E essas pessoas quiserem mandar mensagem para nós, Paulinho, como é que elas fazem? Pode mandar através do WhatsApp da Rádio Cruz Alta, que é o 3343-1207, vou repetir, 3343-1207, ou então diretamente nas redes sociais aqui da Rádio Cruz Alta e na transmissão ao vivo agora do Facebook, facebook.com/Rádio Cruz Alta. Lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar, num oferecimento do Instituto Cruz Altense de Cardiologia, ICA, há mais de 25 anos cuidando do seu coração. E Laboratório Novitá, os seus exames com muita qualidade no Laboratório Novitá. Fala Doutor da segunda, dia 6. Outubro, pessoal, já estamos em outubro, já é dezembro aí, né, meu Deus do céu. 90 dias na regressiva. É, que coisa séria, né? Então, tá, pessoal, aí estamos aí no outubro rosa. Outubro rosa, nós já vimos anunciado aí, né? Ao longo desse mês nós vamos trabalhar o Outubro Rosa, que é muito importante, né? Muito importante para a saúde da mulher, o cuidado das nossas mulheres, né? Como é importante esse cuidado. E obviamente que em novembro, né? Novembro Azul, nós vamos estar falando aí dos homens, a saúde dos homens. Mas agora são as meninas. As meninas, você que está em casa, cuidando da bagunça, ajeitando as crianças, fazendo a boia, lavando roupa, ajeitando a casa aí, né? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o Outubro Rosa, afinal de contas, o que é esse Outubro Rosa, que é importante, né? É uma campanha anual desde 1990, e não é só no Brasil, tá, gente? É no mundo inteiro, é mundial, tá? É uma campanha internacional, uma campanha mundial, que é um mês de conscientização para saúde da mulher, principalmente sobre o câncer, e principalmente o câncer de mama, tá? Da importância da sua detecção precoce, tá? E por que o câncer de mama? O câncer de mama porque é o câncer mais comum nas mulheres, é o mais comum, né? E ele é bem prevenível, dá para prevenir, ainda mais quando a gente consegue detectar precocemente. Isso é fundamental que se detecte precocemente, porque aí facilita o tratamento, tá? Facilita o tratamento. Quanto mais tardio for detectado o câncer de mama, ele pior é, tá? Pior é mais difícil tratar, né? A pessoa sofre mais, enfim, e muitas vezes acaba, então, infelizmente, vindo ao óbito em consequência aí do câncer de mama, né? Pode acontecer um câncer, né, gente? Ainda mais mama, né? É um órgão, um tecido tão simples, né? Tão delicado, ele é muito delicado, as mamas são muito delicadas, né? E acaba, então, aí, de uma maneira ou outra, aí, se transformando em câncer. Então, por isso que a gente vem conversar com vocês, né, a respeito disso, porque tem muito preconceito, impressionante como tem preconceito em relação... Preconceito em que sentido, doutor? Então, aqui assim, muitas vezes, então, as pessoas confundem um pouco, misturam um pouco as mamas como uma glândula mamária, como um órgão sexual, né? E aí, então, tem todo aí um preconceito em cima das mamas, como se fossem umas questões aí eróticas, questões sexuais.
E com isso aí mistura religião, mistura crendice, mistura comportamentos mais conservadores, e aí faz com que a mulherada, em vez de se conhecer o seu corpo, acaba muito pelo contrário, se afastando do corpo, né? Desconhecendo o corpo. Aí quando vê, tem lá um caroção enorme lá no seio, né? Enorme de um caroço, é grande, e aí as coisas são complicadas. Eu costumo fazer ecocardiograma no meu consultório nas mulheres que estão em pré-tratamento de quimioterapia e também pós-quimioterapia, porque algumas vezes, em alguns momentos, uma das drogas do tratamento da quimioterapia atingir o coração. É difícil, mas para isso que faz exames periódicos para ver. Então, enfim, eu faço exames cardíacos de ecocardiograma justamente para avaliar o coração, e à medida que a mulher vai fazendo a quimioterapia, a gente vai acompanhando para saber se aquela droga está sendo tóxica ou não para o coração. E por que eu estou falando isso? Porque obviamente que o exame é na altura do coração, que fica logo ao lado do seio, né? Então tem mulheres que têm um seio maior, tem mulheres que têm um seio menor, e a quantidade de mulheres que vêm fazer quimioterapia, que vêm fazer o ecocardiograma, bem da verdade, e a gente nota ali aquela lesão horrorosa, aquele nódulo horroroso, muitas vezes ulcerado, e é impressionante como as mulheres deixam chegar àquele tamanho, ou aquela aberrância, uma aberração, uma lesão grande, um tumor ali, evidentemente ali. Até a gente questiona, mas a senhora não viu isso antes? Ah, eu vi, mas achei que não era nada, que ia passar, que não ia sei o quê, aí tomei um chá daqui, tomei um chá dali, mandei benzer, ou então, em nome de Jesus, pedi para desaparecer, né? Fui lá numa curandeira que benzeu, enfim, aí ficam misturando crendices e a coisa séria mesmo acabam não levando. Isso porque a gente tem, a cidade de Cruz Alta tem aí 21, 22 estratégias de saúde da família, com todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem aí os agentes comunitários de saúde, cada bairro tem a sua ESF, quer dizer, tem auxílio médico, tem aonde procurar, aonde mostrar, fazer queixa, etc e tal, né? E sem contar que ainda tem aí o Centro da Mulher, né? Aqui em Cruz Alta tem o Centro da Mulher, não faz muito pouco tempo que foi inaugurado aí. E ficou muito bom. Muito bom. Bem localizado e moderno. É ali no centro, ali, né? É do lado ali do Fórum. Do lado do Fórum, obrigado, Paulinho. Do lado do Fórum. Tem lá ginecologista, tem enfermeiros, tem até mastologista, tem um médico especialista em câncer de mama, né? Tem até mastologista. Quer dizer que tem recurso, pessoal, tem recurso. Então, como que pode? Tem informação, tem as campanhas, tem o Outubro Rosa, né? Tem acesso à saúde, tem acesso ao tratamento, e ainda assim as mulheres não procuram, ou procuram tarde demais. A senhora aí que está em casa aí, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa aí, vocês conversam sobre isso, né? Vocês conversam essas coisas, a senhora conversa com as suas amigas, a senhora conversa com a sua agente comunitária, o senhor aí que está nos escutando já conversou com a sua esposa, se ela já fez os exames preventivos, como é que está a situação da mama dela, né? Pois é, então isso é um assunto que tem que ter em casa, gente. A gente tem que conversar esses assuntos em casa de uma maneira muito séria e sem preconceito, e aqui não entra religião nenhuma, tá? É feio mostrar o seio, é pecado, é coisa do diabo, é coisa do demônio. Eu não acredito, né, que ainda tem esse tipo de coisa. Olha, Paulinho, infelizmente tem, viu? Pois é, mas é uma questão de saúde, né? Mas se as pessoas acreditarem, tem muitas igrejas ainda que dizem que as vacinas é coisa do diabo, que não pode pegar, que é isso, que é aquilo, enfim. Então, é uma questão complicada, né, pessoal? Antes de nós seguir, eu quero deixar um grande abraço aqui para duas pessoas que me procuraram essa semana. Um deles é o Roger Esteves. Roger Esteves é o nosso antigo
administrador aqui do Hospital São Vicente de Paulo, né? Que agora ele se encontra no litoral, trabalhando no litoral. Então o Roger deixou a sua marca aqui, muito legal. O Roger foi o administrador do hospital bem na época da Covid, né? Que administrar o hospital já era difícil naquela situação, naquela época, ela de muita dificuldade financeira. Imagina durante a Covid, né? Roger, então um abração pra ti aí, meu querido, tá? Eu prometi que ia falar o teu nome no programa. Tá aí teu nome, o Roger, nossos ouvintes aí. É uma maneira que ele tem de matar a saudade das pessoas que ele encontrou aqui e das pessoas, das amizades que ele fez aqui. Ele deixou bastante amizade aqui. Roger, muito querido, muito dedicado, tá? Muito dedicado, isso é muito legal, tá? Também o seu Wilson Alves Barbosa. O seu Wilson Alves Barbosa também assiste, acompanha o programa, né? Ele gosta muito de acompanhar o programa, isso é muito legal, tá? Então, só para fazer esse break aí, né? Que eu acabei entusiasmado aí, já iniciando o programa e nem falei, dos nossos, um alô, um abraço aí pros nossos rádio ouvintes aí, tá? Entusiasmo nunca é ruim, nem quando é bastante. É, né? Pois é, né? Também uma amiga minha, Maria Cecília. Dona Maria Cecília também é uma rádio ouvinte muito legal, ela gosta muito do programa. Ela gosta que ela anota as nossas dicas para comentar com os filhos, né? Para comentar em casa, é o assunto da semana, ela anota. Muito legal isso que ela faz de anotar, porque é uma maneira de memorizar, uma maneira de manter a mente ativa, é uma maneira de a gente trabalhar. Escrever faz bem, né? Escrever faz bem. Faz bem, né? Apesar que a gente está escrevendo bem pouco ultimamente, né? Mas é digitando no computador ou no celular, né? Sim, nós somos alfabetizado e escrevendo, né? Não digitando, né? Sabia, Paulinho, que do ponto de vista neural, do ponto de vista de rede neural, do ponto de vista de aprendizado, o fato de escrever é muito mais complexo do que digitar. Então, o aprendizado na memória, a transformação cerebral, a transformação que o cérebro faz para fazer o ato de escrever, ele é muito mais exigente do que digitar. Por isso que a gente memoriza mais quando escreve, aprende mais e a gente dura mais, né? E, obviamente, então, ainda embora você use... É um pequeno ato, né, de escrever, né? É um pequeno ato. Mas é cheio de complexidades. É muitos complexos. Legal, né? Que o senhor falou isso, porque eu sei que o assunto é o Outubro Rosa e a gente tem que dar uma atenção realmente não só nesse mês, mas no geral, que às vezes as pessoas não estão escrevendo mais nada quase, tanto é que acabam esquecendo de escrever, até tem dificuldade em fazer a letra que faziam antes e tal, né? A caligrafia ela acaba... Desaprende. Tu para, né? Desaprende. Às vezes é um bilhetinho só, alguma outra coisa, mas escrever, por exemplo, uma redação, imagina os nossos estudantes passam por dificuldades para compor uma redação. Sim. Que é algo, não, claro que não é tão fácil assim, né? Mas também não é nada difícil, né? Isso nós abordamos, Paulinho, no programa do uso abusivo das mídias digitais, né? O quanto que as pessoas estão emburrecendo, literalmente emburrecendo. E o pior é que esse emburrecimento é irreversível. Paulinho, olha só, a dona Lourdes, né? Falando aí de caroço, de seio, etc e tal, a dona Lourdes tá aqui, acabou de ligar para nós aqui, muito obrigado, falando que tá com caroço na mama e uma mancha escura. Ela botou como hematoma. O que fazer? Olha, dona Lourdes, o que a senhora deve fazer? Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, tá? Então, assim, o que a senhora deve fazer é procurar ali o seu médico da SF, viu? Tá? E também ali procurar a enfermeira. Se não tem consulta na semana, no dia, converse com a enfermeira. Mostre para a enfermeira o caroço que ela vai encaminhar. Ela vai encaminhar a senhora ali para o centro da mulher, ou para onde tem que encaminhar, ou para o médico, para tomar as providências, tá? Para tomar as providências. Isso pode ser que tenha batido e machucado, ou pode ser já aí um prenúncio aí, né? De uma lesão mais severa, mais grave, como câncer, tá, dona Lourdes? Não deixa isso quieto não, viu? Não deixa isso quieto não, tá? A gente já nós vamos conversar como suspeitar, viu? Obrigado pela sua participação.
Então, por que ainda é importante fazer campanha, né, pessoal? Por que ainda é importante fazer campanha? É importante ainda fazer campanha aqui com um exemplo aqui, que nem a dona Lourdes, né? Acabou de ligar aqui. Se nós não tivéssemos aqui falando no Outubro Rosa, a dona Lourdes muito possivelmente ia passar isso aí, deixar aí um brocotoma lá, uma coisa feia lá, e quando fosse procurar um médico pudesse ser tarde demais, né? Então, é importante a campanha, gente, porque, como eu falei, né, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres, o segundo é o câncer de colo de útero, né? Claro que tem ainda o câncer de pele, né? Tem o câncer de pele, o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Então, a mulherada tem que estar em dia. Mulherada tem que estar em dia com essas coisas aí, né? Com os miúdos, que minha avó falava, né? Que tem que estar com os miúdos em dia. Olha que a Brenda já olhou para mim e já... Mas a minha avó falava, os meus miúdos estão em dia, né? Então, ou seja, a minha avó, uma mulher que não teve educação, mas ela sabia tudo direitinho das coisas da mulher, impressionante, né? Na verdade, as pessoas que conviveram no mundo mais antigo, elas tinham uma sabedoria diferente, né? Mas muito útil para a vida, né? Exatamente. Falou em miúdos, eu lembrei de comer algo. Vai comer algo com substância, não essas porcaria. Olha só. Pessoal, e também outra importância dessa campanha é porque quando se detecta um câncer na idade, no início do câncer, a cura chega a 90%. Cura, gente, se curar do câncer, chega a 90%. Por isso que é importante você detectar rápido, né, precocemente, né? Aí quando fica já grandão, já aqueles brocotoma feio, aí fica mais difícil, ainda mais quando ele dá filhos, né? O câncer sabe que tem metástase, que são filhos, né? Que é a disseminação, o alastramento do câncer pelo corpo. Isso não é bom. Claro que não é bom, né? Então é uma coisa aí que a gente tem que estar aí bem ligado, né? Falando em ligar, o telefone está enlouquecido, mano. Hoje desde cedo da manhã. É coisa bem boa, né? Pode ligar que nós estamos aqui prontos para receber a sua ligação, o seu comentário, viu? E a Brenda tá ali, ó, direto no telefone atendendo a ligação. Aí lá não fica de olho em mim no que eu falo, viu? Ela não gostou muito da palavra miúdos, Os né? miúdos, Não gostou. Não gostou, pois é, né? Então, das partes íntimas, tá, gente? Das partes íntimas. Então, vamos trocar miúdo por partes íntimas. Pessoal, quais são os principais fatores de risco para que uma mulher possa ter câncer de mama, né? A bem da verdade, câncer do modo geral, não só da câncer de mama, mas o nosso assunto aqui é câncer de mama, viu? Quais são os principais fatores de risco, né? Em primeiro lugar, história familiar. Se a tua mãe, se a tua avó teve um câncer de mama, se a tua irmã, né? Então, geralmente é nesse sentido, né? Se a mãe, a avó, a irmã, né? Então aí abre o olho, gente, abre o olho, né? Abre o olho. Então, primeiro fator de risco principal é fator hereditário, familiar. Se a família teve uma familiar próxima e teve um câncer de mama, tá? Mulheres mais velhas, acima de 50 anos, embora a gente vem encontrando câncer de mulheres novas, gente. Mulher nova com 28, 30, 35, 40 anos. Então não é porque você está com 40 anos que você não vai deixar de se tocar, né? Não é por causa disso, né? Então isso é uma coisa que tem que tá bem atento, tá? Aí geralmente aparece acima de 50 anos, mas não quer dizer que abaixo não tenha. Tem sim, tá? Uma coisa bem importante é sedentarismo. Lá vem eu de novo, né? Falar da falta de exercício. Não tinha uma segunda-feira chuvosa. Hoje foi uma preguiça para sair da cama. Todo mundo, né? O problema é teu. Obrigado. Teve que levantar, mas trabalhar. E bom humor. Não, ótimo humor sempre. O humor tá sempre em dia. Mas é impressionante como a gente, para ver como a gente tem esse lado mais animal mesmo, de mamífero, né? O fato de um dia chovendo, aí tu já quer ficar meio na
toca, né? Sair lá de vez em quando. Tem que sair, né? Os boletos mandam. Não sei se é bem mamífero isso, porque as minhas cadelas às 6 da manhã já começam a latir querendo comida. Mas 9 da noite elas estavam dormindo, né? 9 e pouco, né? Sedentarismo, pessoal, o sedentarismo é um fator importante para qualquer câncer, incrível, né? Incrível, tá? E obviamente que há uma relação muito forte de sedentarismo e câncer de mama. E ainda, mulheres mais gordinhas, mulheres mais obesas, tá? Então se junta mulher obesa com sedentarismo, aí tu já viu que a coisa pode ser pior. Também o uso prolongado de hormônios, a tal reposição hormonal, a terapia da reposição hormonal. Nós estamos aprendendo aí que não é bem assim para repor hormônio, a coisa é complicada. Nós vamos agora nesse Outubro Rosa aí falar aí sobre reposição hormonal. Vamos conversar, nós conseguimos trazer aqui um ginecologista para conversar conosco a respeito da reposição hormonal. Vamos ver se eu consigo catar um ginecologista aí, porque segunda-feira é mais difícil, a gurizada ou tá com o consultório lotado, ou tá no hospital operando, né? Então é difícil trazer, mas vamos ver se nós conseguimos trazer um ginecologista para conversar conosco a respeito do uso prolongado de hormônios, né? Que cada vez mais se faz menos, né? Porque muitas mulheres, nós já conversamos isso, né? Sobre menopausa, climatério, nós já tivemos um programa só sobre isso. Falar nisso, só um recadinho, todos os programas estão no YouTube. Fala Dr. Paulo Viecili, tá? Todos os programas estão no YouTube à disposição, tá? Ainda uma coisa bastante que está junto com o risco de câncer de mama é o consumo do álcool, tá? Consumo do álcool, incrível. Se você tem aí um mastologista ou então um ginecologista que trata das mamas, câncer de mamas, eles são terminantemente contra o uso do álcool nas mulheres. Eles são terminantemente contra, porque assim há uma relação muito forte do uso de álcool e câncer de mama, né? É uma coisa que aumenta muito o risco. Então, resumindo, quais são as mulheres de maior risco? Então, em primeiro lugar, as mulheres com história familiar, avó, mãe ou irmã, tá bom? Mulheres acima de 50 anos, mas jovem também tem. As mulheres mais gordinhas, as mulheres mais obesas, as mulheres sedentárias, tá? As mulheres que não fazem exercício nenhum, o uso prolongado de hormônios e o consumo de álcool. Esses são os principais. Então você tem que se cuidar aí, tá? Tem que se cuidar aí para a questão aí dessas coisas. O mais importante aqui, tudo dá para prevenir. Por exemplo, história familiar não dá para prevenir, né? Se a tua avó teve câncer, ou tua mãe, ou tua irmã, não tem como você lidar com isso aí. A idade também não, né, gente? A idade a gente vai indo, né? Cada dia a gente envelhece mais, não tem como retroagir, não tem como mudar isso aí. Agora, obesidade, sedentarismo, uso prolongado de hormônios, e o consumo de álcool, isso a gente consegue, né? Isso a gente consegue mudar. E dos mais fáceis aqui, o que mais que a gente consegue mudar é o sedentarismo, é só ter uma atividade física. Gente, caminhada, a regra do 3, né? Uma caminhada, a regra do 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada, 3 quilômetros. Isso aí modifica todo o nosso corpo. Imagina quanto tempo você fica ali em casa, sentado ali no celular, ali nas mídias digitais, ali no Instagram, WhatsApp, para lá e para cá, e Facebook, 1 hora, 2 horas, e tem preguiça para fazer meia hora de caminhada, 15 de ida, 15 de volta, né? Impressionante, né? É um problema. Muito bem. Também aí é uma questão aí, né? Então, a questão aí do sedentarismo, você consegue mudar isso aí. Também o fato de ser um pouquinho mais obesa, né? Um pouquinho mais gordinha, também dá para mudar, né? Nós já falamos aí nós temos um programa sobre obesidade, né? É aquela coisa, né? Comer mais, o que engorda menos, e comer bem menos, o que engorda mais. Fala nisso, Paulinho. Fala nisso, como é que tá os teus desafios? Qual foi o desafio mesmo que você ficou de fazer semana passada? A Priscila sugeriu trocar
refrigerante por água. Esse aí eu já não tenho mais problema com isso. A Kelly sugeriu o desafio do autocuidado, se amar mais. Já estou fazendo. Tá. Já tomei algumas, das 20 mil decisões que eu tomei na semana, 2 foi a meu favor. Muito bom, né? Não, foi a meu favor, já tomei as decisões a favor. Uhum. E o terceiro desafio, né, o Daniel... O Daniel não veio, daí não deixou de saber. Aí não conta. Não conta. Não conta, que é fazer as caminhadas, Não né? comecei ainda, mas já fiz atividades em casa. Já. Isso é bom. Eu comecei a fazer em casa. É muito bom. Então esses são os fatores, né? Os principais fatores de risco, né? E a gente tem que fazer, sabe? Não é só ficar prometendo, né? É pelo seu bem-estar. Ali, ó, esse momento da transição entre estar fazendo e não fazer, sair do não fazer para fazer, é bem pequeno esse momento de transição, que é aquele desconforto inicial. Depois fica prazeroso. É verdade. Tem que atravessar a gente tem preguiça, não adianta. Tem preguiça. É a mesma coisa, é ao mesmo tempo quando está muito frio, com temperatura quase perto de 0 grau, que você tem que despir a roupa e entrar no chuveiro. É aquele período. Depois que entra no chuveiro quente, é o prazer. É verdade. É ali, mas tem que atravessar aquela barreira. Verdade. E ninguém pode fazer por ti. É você verdade. mesmo. É assim, porque... Gostou dos exemplos, né? Ficou pensando. Gostei, fiquei reflexivo, né? Pessoal, eu faço exercício 3, 4 vezes por semana, tá? Às vezes, pedalar, por exemplo, né? Fui pedalar nessa terça-feira, fiz musculação. Hoje é dia de musculação, na quinta-feira também é dia de musculação, na quarta-feira eu faço muito alongamento, né? E sábado ou domingo a gente vai pedalar. Tá? Eu morro de preguiça, é um saco, dá licença, né? Eu quero estar em casa sem fazer nada, com as pernas jogadas para cima. Mas eu isso também morro dá pra fazer, de preguiça, né? Mas tem que fazer. E depois que faz, que nem o Paulinho falou, é um prazer, é uma delícia. E quando a gente nota no corpo a mudança que o exercício faz, a gente nota no corpo, a gente nota na memória, no corpo, no humor, fica melhor. Então não tem como voltar atrás. Então, embora a gente tem preguiça, mas tem que fazer, né? Não tem jeito, né? E a gente se sente melhor. É a mesma coisa. Eu tenho preguiça de pentear o cabelo, mas depois que eu penteio fica melhor, então vamos pentear. Eu tenho preguiça de tomar banho, mas tem que tomar banho, então fica fedido, né? Ainda mais no inverno, que nem o Paulinho falou ali. Paulinho, né? É frio, mas tem que tomar banho, depois fica melhor. Arrumar a cama, por exemplo, limpar a casa, que a dona de casa faz todos os dias, né? Ela tem que fazer. Dá preguiça, mas tem que fazer. Então na hora pega a preguiça, bota no bolso e vai adiante. Agora tem um detalhe, né? Quanto mais preguiça, mais preguiça. Impressionante isso. Quanto mais a gente protela as coisas, quanto mais preguiça a gente tem, mais inércia a gente tem, mais dificuldade da gente fazer as coisas, né? Isso é verdade também, né? É impressionante, ó. Aí tem aqui, ó, o seu Wilson Alves Barbosa, tá? Também que tá nos acompanhando sempre no programa, seu Wilson. Muito obrigado, seu Wilson, queridão. Tá? Seu Wilson Alves Barbosa é um que também tá sempre nos acompanhando. Pessoal, aí muitas coisas as pessoas perguntam, né? O que pode ser feito para prevenir o câncer de mama? O que pode ser feito para prevenir? É o inverso dos fatores de risco, né? Manter o peso saudável, praticar exercício físico regular, evitar o álcool, evitar cigarro, eu não falei do cigarro, tá? Evitar o cigarro, né? E amamentar quando possível. Tá? Existe uma relação aí de mulheres que não amamentaram e câncer de mama. Existe uma relação. Agora, mas o que você sabe também é que o fato de amamentar, ele previne o câncer de mama, tá bom? E também, obviamente, fazer os exames preventivos periodicamente, tá? Dá para prevenir sim, tá? Assim como nós temos fatores de risco, então nós temos os fatores de prevenção, tá? Então, manter o peso saudável. Então, você aí que é gordinha, principalmente na barriga, tá, gente? Principalmente na barriga, tá? Então você que não pratica exercício físico, a senhora aí que tá em casa aí, pega o velho, dá umas andadas aí, tirar o velho também, aí tirar as teias de aranha do velho. Se é pra levar o velho e ficar incomodando, né?
Vai sozinho, bota o sorriso no rosto, vai ficar falando de problema, aí vai reclamar porque a velha chamou ele pra caminhar também. Aí não. Deixa ela ser livre. Tá, mas... E ele vai pra um lado e ela vai pro outro, se encontram lá na esquina. Não, mas se o seu velho não reclama e convida ele, vai caminhar. Agora, ei, doutor, verdade, não. Ei, doutor, se o velho não reclama, a senhora tem que ir no psicólogo. Para, Paulinho. Mas é verdade. Ai, se o velho não reclama. Tu notou que, infelizmente, é um problema que todos nós, humanos, vamos enfrentar, que quanto mais a idade vai avançando, mais a gente adora falar de doença, remédio e reclamar. Não, dos que gostam, né? Então a gente tem que evitar isso, entendeu? Dos que gostam, se você se pegar nesse momento fazendo isso, atenção, alerta. Roda de chimarrão vira assunto médico, isso, né? Pelo amor de Deus. Fala da novela, fala do filme, fala do filho. Quem tu acha que matou vai matar o Odete Roitman? Olha o ansioso dela, nem morreu ainda. Vamos voltar. Depois do intervalo eu vou falar minhas teorias, tá? Termina o assunto sério. Vamos voltar aqui. Aí, pessoal, então assim, então para prevenção, né, que já que nós vamos voltar, o Paulinho já me deu a dica aqui do intervalo. Então, para prevenção, né, manter o peso saudável, né, praticar o exercício físico. Gente, há uma relação muito forte do exercício contra o câncer. É uma relação muito forte, isso é muito evidente. Então, exercício não é só para o coração, não é só para diabetes ou para pressão, é para câncer também, gente. É para câncer também. Então, exercício físico, evitar álcool ou cigarro, né? Amamentar aí as mães jovens aí que tem preconceito para amamentar, que o seio vai cair, vai ficar pendurado, isso é preconceito. E fazer os exames preventivos, tá? E antes que nós entramos aí no nosso intervalo, e o autoexame é importante? A mulher se examinar, o autoexame é importante? Isso nós vamos conversar já no nosso intervalo do Fala Doutor. E hoje nós falamos aqui da importância do Outubro Rosa, a saúde das nossas mulheres. 9h46, já voltamos com... 9h52, 9h52, voltamos com o Fala Doutor na sua Rádio Cruz Alta. Hoje estamos falando da saúde da mulher, Outubro Rosa, os cuidados e as prevenções e as dicas para prevenir o câncer de mama. É isso, né, doutor Paulo? É bem isso aí, ainda dentro dessa ótica, o seu Alberto, né, o nosso amigão aqui da saúde. O seu Alberto ligou no intervalo, eu nem vi. Ligou no intervalo. Ligou antes? Ligou antes. Eu achei que tinha ligado no intervalo. O seu Alberto sempre contribuindo conosco, né? Ele chama a atenção que a mama é muito delicada, né? E as mulheres têm que cuidar as pancadas, né? Bater no seio, né? Isso pode gerar aí uma lesão, claro, pode machucar, causar uma lesão e isso pode se transformar em câncer, né? Então, realmente, aí é evitar bater, né? Evitar bater porque o seio é muito delicado, gente. O seio... Nós temos que entender o seio como glândula, uma glândula mamária. É isso que a gente tem que entender. Imagina, uma glândula que produz leite, né? Uma coisa assim fantástica, uma obra da natureza. Então, nós temos que entender o seio não como um órgão sexual, mas como uma glândula mamária, não como um órgão erótico. Claro que isso também tem, mas o mais importante é que é esse aspecto da delicadeza do seio como uma glândula mamária, né? E nós estávamos falando então o autoexame. O autoexame é importante? Claro que é. O que é o autoexame? A mulher se tocar. Aí que entra, não pode ter tabu, né, gente? Nem é uma questão de fé, preconceito, né? É um órgão, uma glândula mamária. Então, toque no seu seio como uma glândula mamária. Não tem nada a ver com umas questões aí, não vou tocar no seio porque é pecado, porque está infringindo as regras da religião, não sei o que, lá da minha igreja, que não pode. Gente, cara, não pode, tá? Nós temos que pensar no seio como uma glândula mamária e que tem que respeitar esse órgão, tem que respeitar essa glândula mamária. E a mulher, sim, tem que se tocar, ela vai se tocando, vai ver se encontra algum carocinho, se encontra alguma coisa que dói, tá? Se encontra alguma coisa que dói, algum nódulo,
Ou quando o mamilo tem retração do mamilo, porque o mamilo é para fora, né? O mamilinho ali do seio é para fora. Então, quando o mamilo está retraído para dentro, isso pode ser um sinal já de alteração. Ou quando a pele em volta também tá alterado, tá? Ou quando sai sangue, ou quando sai pus no mamilo, tá? Isso não pode. Então, o autoexame sim é fundamental e é super importante, tá bom? Isso é bem importante. Claro que o autoexame, ele não previne. Ele não é um exame para prevenir, ele não previne, tá? Ele não previne, mas ele é um alerta. Ele é um alerta de detecção precoce. Ele é um alerta de detecção precoce. Que nem eu falei no início do programa, tem mulheres que deixam um caroção ficar do tamanho de uma laranja, gente. Como que pode? E tem seios com câncer, com lesões, ele ulcera, fica um feridão, e a mulher acha que é normal, ou que vai passar. Não, gente, por favor, né? Não, as coisas não são bem assim. Então, muito cuidado com a pele, carocinho, a retração do mamilo, se sai pus, se sai sangue, se dói, tá? Se dói. Então, qualquer aí sinal desse, né, é importante que você procure o auxílio, né? Procurar o auxílio lá na sua estratégia de saúde da família, conversar com a enfermeira, conversar com o agente comunitário, tá bom? Conversar com o médico. Se o médico não está disponível hoje ou amanhã, converse com a enfermeira, mostre para a enfermeira, peça ali as suas orientações, tá bom? E como prevenir, né? Como a gente faz o diagnóstico e prevenção. Então, existe aí um exame chamado mamografia, que é um exame que é feito de graça, está disponível para as mulheres, tá? E o Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos, dos 50 aos 70 anos, tá bom? E a cada 2 anos. Agora, mulheres com história familiar positiva, tem que fazer antes, tá? Se a tua mãe, se a tua irmã, se a tua avó teve câncer, tem que fazer antes. Antes aí dos 40 anos já tem que começar a fazer mamografia, viu? Começar a fazer antes, tá? Na dúvida, sempre procurar o médico lá. Mamografia existe, está disponível no SUS, é de graça, é o nosso SUS, não tem fila de espera, dá para fazer. Então, se você não fez, faz 2 anos que você ainda não fez, vai fazer. Tem que fazer, tá? Gente, não pode, né, gente? Tá tudo à disposição, né? Isso é feio. O senhor aí que tá nos escutando, nos assistindo também, converse com a sua esposa, converse com a sua namorada, converse com a sua companheira, pergunte se ela fez a mamografia nos últimos 2 anos. Se ela não fez, leva ela para fazer. Cata ela, ó, e leva ela para fazer, tá? Veja lá como é que você faz isso aí, tá bom? Uma coisa também que as pessoas perguntam muito, quais são os principais sinais de alerta? Vamos repetir, tá? Então, carocinho, presença de caroço, secreção no mamilo, mudança na forma ou na cor da mama, tá? Aparece uma cor arroxeada ou avermelhada, tá certo? Vermelhidão, retração da pele, tá bom? Inchaço localizado, que nem chamam de casca de laranja, né? Fica uma coisa meio grotesca, meio inchadinha, né? E qualquer alteração que você vê na sua mama que não tá legal. Por isso que é importante o autocuidado, por isso que é importante você ver sua mama no espelho, é importante você tocar a sua mama, conhecer. À medida que você vai conhecendo a mama, quando aparecer um carocinho, pá! Né? Tá? E isso é um sinal de alerta. Claro que o autoexame ele não substitui a mamografia. A mamografia é muito mais específica e sensível, tá? Então, e os dois é muito melhor ainda, tá bom? Pois muito bem. Então, e agora? Você está com dúvida, está com carocinho, ou você tem dúvida com ou sem caroço? E sem pavor, né, doutor? Sem pavor. Né? Teve alguma dorzinha lá, sem pavor. Vá ao médico primeiro, né? Exatamente. Não fica se matando antes da hora, ou trazendo dificuldades e problemas antes da hora, né? Isso é verdade, Paulinho. Tem as pessoas que fazem escândalo, realmente, né? Então, o que fazer, né? Gente, o que fazer? Mais uma vez, vamos lá, tá? Mais uma vez, vamos lá. Né? Nós temos a estratégia de saúde da família e agora no Outubro Rosa todas as estratégias se preparam para receber a mulherada,
tá? Então agora as estratégias de saúde da família, os postinhos de família no bairro, né? Como todo bairro tem, nós temos 22 aqui em Cruz Alta, ou 23, não estou lembrado, ou 21, enfim, depois eu vou me corrigir. Então, elas já sempre estão ao longo do ano para fazer o seu acolhimento, ver lá a sua queixa. Agora, nesse Outubro Rosa, mais ainda, por causa da campanha. Então, gente, vamos lá fazer as mamografias, vamos lá conversar com o médico, fazer os exames, é isso que é bem importante, tá? Então, você tem acesso, o senhor aí, mais uma vez, leva a patroa lá para fazer isso aí, tá bom? Muito bem. Uma coisa que é bem importante que se diga, né, é como o apoio da família e dos amigos faz a diferença. Sim, gente, a família apoiando e os amigos apoiando é muito legal. Já imaginou uma família negacionista? Não, isso não é nada, é só um carocinho, isso vai passar, que bobagem, não vai lá. Ih, nem vai, não vai lá porque a fulana foi, levou 5 meses para fazer um exame e morreu. Aí sempre tem umas histórias negativas. Não caia nesse conto. Verdade. Né, Paulinho? É verdade. Não caia nesse conto negativo, tá? Principalmente porque é algo bem sensível para a mulher, né? Mexe muito com a mulher, né? Principalmente com o psicológico da mulher, tem que respeitar. Sim, sim. Tem que respeitar. Interessante que essa semana que passou, o Ministério da Saúde anunciou novos fármacos modernos, potentes para o tratamento de câncer. Quer dizer que até o Ministério da Saúde, ou melhor, ele se envolve bastante nessa questão, e é que o tratamento está disponível. Né, os novos tratamentos para câncer de mama. E nós temos aqui em Cruz Alta, todas as cidades têm, tá? Ali no São Vicente tem, no Santa Lúcia tem, tá? Nós temos vários colegas oncologistas que tratam câncer de mama aí, tem sim. E ainda nós temos a Liga de Combate ao Câncer, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, tá? Ela também aí tá para nos ajudar. Né? É muito importante, esse detalhe, né, da Liga é muito importante que tenha todas as cidades têm a Liga, né? Então tá tudo à disposição da gente, né? Então assim, a família é importante, que eu estava falando, as amigas, os amigos, né? É importante, né? Para não desdenhar, né? Para não desdenhar. Isso acaba aí, às vezes uma família mais conservadora, né, que questões religiosas acabam misturando, como eu já falei, acho que é a terceira vez que eu falo, tamanha importância disso, acaba deixando a pessoa mais tímida, mais nervosa, né, e as pessoas confundem glândula mamária com um órgão erótico ou órgão um órgão sexual. Nós estamos falando da glândula mamária, né, o importante da mama das nossas mulheres, né. Então o apoio da família é muito importante, tá bom? E aí, então, para nós, agora já encerrando e ter um intervalo para as nossas perguntas aí, né? Lembrando que, gente, prevenir é o melhor remédio, tá? Prevenir é viver, tá? Prevenir é o melhor remédio, tá? E a mulherada tem que se amar, tá? Que nem nós falamos no programa passado, a autoestima, né? Que é bem importante. Aqui em Cruz Alta nós temos ali, que eu estava falando, né? A Liga de Combate ao Câncer, da nossa amiga Clarice Silveira Neto. A Clarice, por sinal, nossa, é uma dedicação. É uma mulher que se dedica horrores, tá? Há anos à frente ali da Liga de Combate ao Câncer, né? Da Liga Feminina de Combate ao Câncer, ali auxiliando as mulheres que têm câncer, tem muitas mulheres que são mais humildes, né? Que são mais delicadas, tem que parar de trabalhar, precisa de algum apoio, algum suporte emocional, financeiro, etc. e tal, e a Liga de Combate ao Câncer dá esse apoio também. Ou seja, a gente tem bastante coisa. Temos informações, temos acesso, temos apoio, né? Temos aonde recorrer, tem exame, tem cirurgia, tem tratamento. O que você está esperando? O que você está esperando, né? Então, marque mesmo, aproveite agora o que é o Outubro Rosa
que as estratégias de saúde estão prontas para receber vocês, leve lá, vai lá e você participa disso aí. Ao longo desse mês de outubro, nós vamos estar falando bastante, né, do Outubro Rosa, né, a respeito dos cânceres, de prevenção, do autocuidado, saúde da mulher. A saúde da mulher. A saúde da mulher, porque a mulher, muitas vezes, Paulinha, ela é relegada a segundo plano. A gente tem que falar a verdade. Elas cuidam de todo mundo e ninguém cuida dela. Exatamente. Né? A mulher cuida de todo mundo, né? É relegada a segundo plano, né? Imagina, há uns anos atrás, a mulher não podia votar. Numa roda de homens, mulher não podia ter voz, não podia se meter nos assuntos, achava que era metida, etc e tal. Ainda tem homens que acham que são os donos das mulheres, etc e tal, tarari, tarará. Então, é uma coisa que isso aí nós temos que, aos poucos, amadurecendo isso aí, né? Esse mundo machista, embora as mulheres também são machistas. Se os homens são machistas, é porque vieram de berço machista. Berço machista, ou é pai ou mãe machista, ou os dois, né? Quer dizer, um exemplo de machismo, quando as mulheres falam para as crianças, não chora, homem não chora. Gente, isso é um machismo clássico, né? O homem chora sim, e o homem tem que chorar muito. Quando tem que chorar, obviamente, né? Enfim. Chorar faz bem. Chorar faz bem, é um alívio, né? É verdade. Tanto é que existe, né? Tanto é que nem existe, né? Vamos perguntar se a Ana chora. Não, a Ana deve chorar, né? A Ana chora, tem trailer de filme. A Ana? Uhum. Ana, tu já fez o preventivo do câncer de mama, Ana? Anualmente eu faço. Ela diz que faz anualmente, olha só. Né? Vamos responder algumas perguntas aqui para terminar? Vamos. Então vamos lá. Bom dia, doutor. Aqui é o Leandro Pedroso. Bem lamentável. As pessoas às vezes façam a história ele botou assim, ó, pessoas de fé tratam com ignorância sobre o câncer, ou os conservadores ignorantes existem em todos os espectros políticos e espirituais. Ótimo dia, bom trabalho. Ele tá falando assim, sim, pôr no colo de pessoas de fé a ignorância, né? É verdade, né? É o que nós falamos, né? Lembrar que a mama é uma glândula mamária. A gente não quer falar dessa conotação erótica que é dado a ela, né? Mas o pessoal mamária mistura, né? Mistura bastante. Mistura, e por isso que a gente tá falando, né? Mistura bastante. Não é a pessoa de fé, só a pessoa de fé que tem esse problema. Pessoas que misturam as coisas, que sempre querem fazer algum tipo de isso não faço por causa daquilo e tal. Pecado, é coisa do diabo. Tocar no seio é coisa de diabo. Não é, né? Diabo é o preconceito, tá? Mas na hora do sexo vão lá e fazem. Bem, seguimos. Bom dia, Paulinho e Dr. Paulo. Meu pai é paciente do Dr. Paulo. Ela pergunta assim, a Elisiane Santos. Faz 3 dias que ele está com cansaço nas atividades do dia a dia. E ela, inclusive, falou que os batimentos estão em 44. É o seu Edívio Santos. Querida... Qual é a sua recomendação? Eu já tenho essa resposta, mas pode falar. A recomendação é que você vá lá no consultório do teu médico e converse com ele, né? No caso é o senhor, né? Exatamente, né? Converse com ele lá, tem que revisar, porque esses pacientes tomam remédio para arritmia, remédio para pressão, isso pode baixar a frequência cardíaca demais. E frequência cardíaca tão baixa, assim, 40, pode dar cansaço, sim, tem que revisar, tá? Vai lá para revisar, conversa lá. Com 40 eu desmaio. Tem pessoas que, né, a pessoa quanto mais atlética, quanto mais esportista, menor é a frequência cardíaca, né? E toleram bem. Que legal. Cleonice Fagundes, bom dia, Paulinho. Fala pro Dr. Paulo mandar um parabéns para minha mãe, a dona Adelaide, que nesta quarta-feira está completando 87 anos, está bem de saúde, graças a Deus. Adora escutar o Fala Doutor. Dona Adelaide, 87 anos. Dona Adelaide, fica aqui o meu abraço, bem apertado, meu abraço carinhoso à senhora, meus parabéns, feliz aniversário, continue sendo iluminada, né? A mulher honrosa aí que teve aí a sua família, criou a sua família aí, né? E está nos escutando para aprender mais, que nunca é tarde demais para aprender. Com 87, 88 anos ainda aprendendo coisa bem boa, que nem minha mãe, 91, e ainda aprende, né? Sorrindo e feliz, né? Isso que eu acho o máximo. Dona Adelaide, mais uma vez meus parabéns para a senhora, um grande abraço para a senhora aí. Isso é uma inspiração. O Ruberval Torres diz assim, bom dia aos Paulos do Ponto Crítico e Fala Doutor. É verdade, Paulinho, o que tu falou, faz parte de muitos grupos de trova,
Principalmente, notei que os mais velhos agora nem falam mais na trova. Ficam naquilo de, no grupo, falar, ao invés de falar trovas e tradição, ficam falando sobre doença, receita médica. Às vezes o tempo chove, não chove. Parece o Paulinho previsão do tempo. Um abração. Roda de chimarrão virou assunto de saúde, né? E muita desinformação, né? E às vezes o foco, infelizmente, às vezes é na doença, né? A verdade é que as pessoas têm medo de morrer, né, doutor? O senhor não fez um programa sobre a morte ou fez? Não fiz, uma boa ideia. Boa ideia, excelente ideia falar. O que é a morte? Excelente ideia. Outra pauta que o pessoal tem pedido e me encontraram no mercado e pedindo para o senhor falar sobre a nova situação que saiu uma reportagem do 12/8 da pressão arterial, né? Que existe novas determinações ou estudos, né? Vamos conversar assim sobre isso também, coisa bem boa. As pessoas não conseguiram chegar no 12/8 agora querem um novo número, então. Tem que ver o que está por trás disso, né, Paulinho? É verdade. Tá? É verdade. Da Maria de Fátima, Paulinho, aqui, ó. Não, Maria de Fátima não. Maria de Fátima vai ser suspeita da morte da Odete Reutemann. A Maria de Fátima diz assim, ó, tem um enrugamento no mamilo. Se isso é normal ou anormal. E às vezes, Maria de Fátima, a melhor coisa que tem para fazer, tá? É mostrar o teu mamilo pro médico e ver lá, tá? Se você é uma idade muito nova, se você é muito nova, é menos provável. Mas se você tem mais que 40 anos, tá? Vai lá mostrar o teu mamilo pro médico da SF. Vamos fazer mamografia, vamos fazer os exames, tá? Isso é mais importante, Paulinho. Verdade. Daqui terminou. É isso? Então terminamos. Voltamos. No horário ou não? 1 minuto atrasado. Então tá bom. 1 minuto atrasado. Pessoal, terminou o nosso programa. Botar uma caixinha aqui agora. Cada atraso R$1.000. Pros dois, né? Os dois pagam. Até o final do ano nós estamos pobres aqui no final do programa, né? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado por hoje. Obrigado por essa segunda-feira. Obrigado por estar na casa de vocês aí, né, na segunda-feira, um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de cultura médica, um pouquinho mais aí de auxílio, tá? E Outubro Rosa é o mês da homenagem à saúde das mulheres, autocuidado, mulherada, vamos lá, vamos vencer as dificuldades e vamos melhorar assim, certo, pessoal? Beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu no Ponto Crítico? Fala, doutor, com o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesili. Voltamos na próxima segunda.